Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a Igreja, número 41, é o terceiro parágrafo do número 41, que nós já estudamos ontem, né? Foi o segundo. Na sexta-feira já havíamos estudado o primeiro do parágrafo número 41. A santidade nos diversos estados de vida. Vamos juntos partilhando. Diz assim então: os presbíteros, à semelhança da ordem dos bispos, de quem são a coroa espiritual, e participando da graça ministerial deles, mediante Cristo, eterno e único mediador, cresçam no amor de Deus e do próximo, pelo exercício cotidiano do seu dever. Conservem o vínculo da comunhão sacerdotal, abundem em todo o bem espiritual e sejam para todos um testemunho vivo de Deus. Vamos lá, vamos aos poucos aqui. Primeiro, então, nós já falamos sobre os pastores da igreja, e ali nós falávamos de modo especial dos bispos, mas também de todos aqueles que vivem o ministério, mas de modo especial os bispos, porque eles têm a plenitude do sacerdócio. Agora, neste parágrafo, estamos nos referindo aos presbíteros, aos padres. Como ser padre, ou melhor, como ser santo sendo padre? Primeiro diz assim, que vivam também tendo em conta a palavra que já foi falada sobre os bispos. Depois, também, porque vivem essa graça ministerial mediante Cristo. Ele é o eterno e único mediador. Então, os presbíteros, os padres, que cresçam no amor de Deus e do próximo, no exercício cotidiano do seu dever. Estão vivendo dia após dia a sua função de sacerdote, a sua função de ministro da palavra, de ministro da Eucaristia, de ser profeta, de anunciar, de denunciar, de arrancar, de construir, de edificar. Que viva isso diariamente, é o seu dever. Conserve também o vínculo da comunhão sacerdotal. Por quê? Porque ninguém é padre para si mesmo. Quem é padre se torna padre para a igreja. E a igreja é um grande corpo. E aqui existe um corpo que é a fraternidade presbiteral. Ou seja, os outros presbíteros, os outros padres. Esta comunhão sacerdotal. Que abundem em todo bem espiritual. E sejam para todos um testemunho vivo de Deus. A abundância de bens espirituais. Por isso, nós sacerdotes somos chamados a termos esta intimidade com Deus, seja na oração pessoal, seja na oração comunitária, mas diariamente nos alimentando e nos sustentando. Sejam para todos um testemunho vivo de Deus. Olha o compromisso, gente. Para nós, padres, quem olhar para nós deve enxergar um testemunho vivo de Deus. Por isso nós nos cobramos muito. Por isso cobram muito de nós também. Claro, precisamos ter em conta esta realidade. Precisamos ser testemunhas vivas do próprio Deus, testemunho vivo de Deus. Mas somos humanos, não somos deuses. Vamos errar, vamos falhar, temos limitações. Procurando imitar aqueles sacerdotes que no decorrer dos séculos deixaram, num ministério muitas vezes humilde e escondido, o maior exemplo de santidade. Às vezes as pessoas tendem a valorizar aqueles padres que estão mais em evidência, né? Ah, porque eu gosto do padre fulano que reza de madrugada na internet. Ah, que eu gosto do padre fulano porque o padre fulano canta, o padre fulano é inteligente, é bonito. Ah, porque eu gosto do padre fulano que está na televisão, está no rádio. Mas muitas vezes acabamos esquecendo daquele sacerdote que lá no seu dia a dia, lá nos rincões mais distantes do interior do nosso país, seja no Cerrado, seja lá na Amazônia, na floresta, seja no Pantanal, seja aonde for, lá existe um sacerdote que vive a santidade de forma muito simples e até mesmo escondido. Quantos sacerdotes que a igreja nunca declarou santo,
mas que você conheceu e você talvez até diga: olha, aquele padre realmente foi um santo, por causa disso, disso e daquilo. São muitos os testemunhos que nós temos de pessoas que conheceram homens que realmente foram santos, sacerdotes realmente santos. Seu modo de agir, de cuidar dos outros, até mesmo de corrigir, porque também faz parte da missão do sacerdote orientar, corrigir e, por que não, às vezes cobrar. Muitos deixaram marcas no decorrer dos séculos, diz o Papa, no ministério, às vezes humilde, escondido, mas vivendo um exemplo de santidade. O louvor, diz o Papa, o seu louvor ressoa na Igreja de Deus, rezando e oferecendo o sacrifício como devem, pelos seus fiéis e por todo o povo de Deus, tomando consciência daquilo que fazem, imitando aquilo com que contatam. Em vez de encontrarem obstáculos nos cuidados apostólicos, nos perigos e nos contratempos, sirvam-se deles para subir a maior santidade, alimentando e fomentando a sua atividade com abundância de contemplação, para conforto de toda a Igreja de Deus. Todos os presbíteros, em especial aqueles que por título particular da sua ordenação chamamos sacerdotes diocesanos, recordem quanto proveito a sua santificação, a união fiel e generosa cooperação com o seu bispo. Olha que importante aqui. Até cabe aqui uma distinção. O que significa ser um padre diocesano? Então vale lembrar que ninguém fica padre sozinho. Eu sempre falo isso, ninguém é padre para si mesmo. Então existe alguém que apresenta o candidato, que é o seminarista, para ser ordenado. Quem apresenta? Pode ser uma diocese, ou pode ser uma congregação, ou também um instituto religioso, ou até mesmo uma ordem religiosa. Então esses são os que oferecem candidatos para a igreja, para o sacerdócio. Esses candidatos serão avaliados, vai ter o chamado escrutínio, para ver se eles são dignos deste ministério, e todo um trabalho que é feito durante anos e anos. Então, o padre diocesano é aquele que é apresentado pela diocese. Ele vai exercer o seu ministério no território diocesano, a princípio, aonde o bispo colocar. Por vezes, também o padre diocesano acaba indo para a missão, mas é mais raro, mas acontece. O padre religioso, ligado a uma congregação, a uma ordem ou a um instituto, ele está ligado a esse instituto e a um carisma próprio. Nós temos aqui em Guarapuava os salesianos, os estigmatinos, tivemos os passionistas, temos também os marianos, os franciscanos. Então veja, são vários, né, que passaram pela nossa diocese, que trabalham aqui, que exercem o seu ministério no seu carisma. E muitos deles também estão nas paróquias, porque a diocese não tem padres suficientes. Então muitos são ligados às congregações e trabalham nas nossas paróquias. E também, é claro, se submetem à autoridade do bispo. Então, o que o Papa está falando aqui? O Papa está falando de um modo especial desses sacerdotes agora ligados à diocese. Diz assim, que de um modo especial esses que são chamados diocesanos recordem quanto aproveita a sua santificação a união fiel e generosa cooperação com o seu bispo. Olha só, serve para mim, porque eu sou padre diocesano, mas serve para tantos outros padres diocesanos, que a nossa santificação vai acontecer aonde? Na união fiel e generosa ao nosso bispo. Então viver a unidade com o bispo é fator de santificação. Quem está falando isso aqui não é o Padre Jean, é Paulo VI, na Lumen Gentium, no número 41, aqui no terceiro parágrafo, depois do número 41. E assim nós vamos aprendendo a viver a nossa missão como sacerdotes, como os presbíteros da igreja.